em relação ao conceito até de dispositivos eletrônicos, né? Você consegue perceber o quanto a família valoriza o atendimento audiológico, a prestação do serviço audiológico dentro desse contexto? Porque isso é muito, eu acho que é muito mais fácil ser percebido quando tem essas comorbidades, né? Da família perceber o valor do serviço quando tem essas comorbidades, do que quando não tem, né? Pessoas mais jovens e que têm um processamento auditivo razoavelmente bom ainda, né? Tem uma perda leve, são pessoas mais jovens, não tem todo esse comprometimento cognitivo, por exemplo. Então, é muito evidente, né, que o valor do serviço dentro dessa perspectiva, né, dentro desse tipo de público, dentro desse paciente. Muito interessante, né, isso que você trouxe, porque assim, primeiro a gente, né, eu comecei também falando de pacientes com perda auditiva, mas o treinamento auditivo neurocognitivo para todos os pacientes, para todas as idades, independente de terem perda auditiva ou não, e é que a gente, né, acaba trazendo um pouco para os pacientes com perda auditiva, mas a família, mostrar para a família a importância da junção das questões cognitivas é uma das limitações do tratamento. Eu acredito hoje, dentre as dificuldades que a gente encontra aí no meio do caminho, porque o que acontece? Primeiro que quando a gente fala assim, as questões cognitivas, quando um paciente tem um Alzheimer, por exemplo, e está num nível avançado, todo mundo entende o que é. A nossa precisa melhorar essa função cognitiva, então vamos trabalhar. O que precisa ser feito? Então vamos fazer. Mas muitas vezes o paciente ele não tem uma questão cognitiva perceptiva para o familiar, por exemplo. Então, eu acho que ele sempre foi falante, então sempre foi comunicativo e de repente ele está mais tímido, mas eu acho que é porque ele está mais tímido mesmo. Mas por que será que ele está mais tímido? Então, às vezes, a família não percebe uma questão cognitiva que já está se instalando aí, ou já se instalou no paciente. E aí a gente precisa fazer todo um processo de orientação para que eles entendam a importância. Porque grande parte, então quando a gente vai trabalhar o treinamento auditivo, neurocognitivo, e mesmo se não fosse neurocognitivo, fosse só treinamento auditivo, o que eu percebo? Que a família, ela busca o quê? A audibilidade. Então ela quer que o seu familiar utilize o aparelho auditivo, que ouça em todas as situações, até se você estiver distante, com a porta fechada, né? E só. E aí a gente vem explicando, trazendo pesquisas científicas, trazendo dados, falando, olha, isso não vai acontecer. No caso do seu familiar em específico, existe um componente que é a idade, por mais que as questões que seja um paciente que esteja super bem, né? Tem a questão idade, velocidade de processamento já reduz. Então, eu acho que hoje a orientação para esse familiar, para ele entender, faz parte do processo e não é fácil para todo mundo. Tem familiar que o que ele quer? Colocar o aparelho auditivo e pronto, e acha que o aparelho auditivo já vai dar conta. Quando é com criança, é mais fácil, principalmente, vamos pensar só no treinamento auditivo, uma criança com transtorno do processamento. Porque quando vem para realizar o treinamento auditivo, já é uma criança que tem, por exemplo, a maior parte das vezes, dificuldades acadêmicas, dificuldades em determinadas situações, e aí a gente insere no protocolo. Então, dentro do meu protocolo, é um treinamento auditivo neurocognitivo, está tudo certo, e a família adora e super apoia. Agora, quando é adolescente, adulto e idoso, quando é o idoso, também é um trabalho muito com a família. Quando é adolescente e adulto, é um trabalho muito ali com o paciente. E também a gente encontra aí alguns percalços no meio do caminho, mas dá super certo. Legal.